Sejam bem-vindos ao Pode Integrar, o podcast do CEUB voltado a questões migratórias no Brasil. Eu sou a Naila. E eu sou a Lorena. E o podcast é um produto do nosso projeto integrador multidisciplinar do curso de Direito do UniCEUB. E a disciplina tem por objetivo alcançar migrantes e refugiados e sensibilizar a sociedade para o acolhimento e a integração. Hoje falaremos sobre o papel das instituições governamentais e não governamentais na questão migratória, suas fortalezas e dificuldades, além de falar sobre a legislação vigente, o que já evoluímos e o que podemos melhorar. E para essa conversa, trouxemos duas pessoas muito especiais e muito experientes nessa área. Queremos dar as boas-vindas a Flávia Reis e a Ioquícia, do Serviço Jesuítas a Migrantes e Refugiados, no Brasil. A Flávia é advogada há 8 anos e está na pauta migratória há 5, e hoje exerce a função de diretora nacional do SJMR Brasil. E a Ioquícia, ou Iô, como a gente vai chamar nesse podcast. Eu prefiro. Trabalhou na Operação Acolhida em Roraima, em 2018, e recebendo migrantes e refugiados, e hoje ela é analista dos projetos sociais no SJMR de Brasília. Se vocês quiserem se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de vocês, para a gente iniciar essa conversa. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, né? E me apresentar um pouco, falar um pouco da minha trajetória até aqui. Eu me chamo Flávia Reis, sou amazonense e até dezembro do ano passado eu trabalhava na nossa unidade que fica em Boa Vista, Roraima, que hoje representa o nosso maior fluxo migratório, o nosso maior fluxo de atendimento realizado pelo Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados. E eu iniciei a trajetória na causa humanitária em 2019, muito como por acaso, né? Como já foi dito, eu sou advogada de formação. Então, desde sempre, eu tive isso muito forte, muito bem pré-estabelecido, a defesa do direito das pessoas. Então, naquele ano, eu me pegava muito reflexiva com o trabalho que eu atuava até então, que era com o poder público, e me perguntava o que eu poderia fazer além, né, que tivesse um impacto mais significativo para as pessoas. E aí, conheci o trabalho do Serviço Jesuíta, que tinha recém-chegado em Boa Vista, né? A gente iniciou a atuação lá em 2018, quando realmente teve aquele boom do fluxo migratório. E aí, conheci o serviço e me candidatei para uma vaga que era justamente de assessoria jurídica, para acompanhar pessoas migrantes que tinham recém-chegado e precisavam ter esse conhecimento a respeito da legislação, dos seus direitos e algo mais aprofundado, desde que chegasse ao Brasil, né? Então, de lá para cá, eu segui atuando junto ao Serviço Jesuíta e outros organismos públicos, né? Porque esse é um trabalho que nós realizamos não somente como instituição, mas contamos com o apoio de outros mecanismos, senão fica impossível, né, a gente conseguir algum resultado. E de lá para cá, segui como assessora jurídica, depois passei para outras áreas de projeto, enfim, para coordenação. E ano passado, com a nova missão do nosso antigo diretor, né, que precisou assumir uma outra pauta, recebi o convite para assumir a direção do Serviço Jesuíta e estou aqui. Então, fico muito feliz com o convite, agradeço mesmo, porque entendo que é uma pauta muito significativa e que precisamos dar maior visibilidade. Bom, eu sou a Iô. Eu vou adiantar um pouquinho a pergunta que vocês iam fazer, por que escolheram trabalhar com questão migratória. Eu sou boavistense, eu sou de Roraima. Eu sempre quis trabalhar com migração e refúgio, só que uma pessoa de Roraima, como que ela vai trabalhar com migração e refúgio? Apesar da gente ser um estado que faz fronteira com 2 países, não existiam ainda a quantidade de organizações atuando na cidade, no estado, igual existe hoje em dia.
Então, quando eu observei que ia ser instalada uma operação em Roraima, Operação Acolhida, em 2018, eu vi ali a oportunidade de fazer o que eu tinha vontade, que era o meu sonho, né? Então, eu entrei para a Operação Acolhida em 2018, no ano em que ela foi fundada. Eu comecei a trabalhar muito nesse contexto de emergência, eu fazia recepção de imigrantes e refugiados venezuelanos nos abrigos lá em Boa Vista, os abrigos espontâneos. Também tive a oportunidade de trabalhar com um projeto de educação em ocupações espontâneas. Eu dava atividade de proteção para essas crianças que não tinham acesso à educação. Eu não comecei com a SJMR, eu comecei com a NRC, que é o Conselho Norueguês para Refugiados. Depois, eu tive a oportunidade, por 2 anos também, de trabalhar com um projeto que era voltado para os artesãos indígenas da etnia Warau. Era um projeto de meios de vida. E aí, em 2022, eu precisei me mudar para Brasília. Cheguei aqui nessa cidade sem conhecer ninguém, conhecendo algumas organizações, e eu resolvi tentar. É uma vaga no SJMR, era uma vaga temporária para implementar um projeto só por 3 meses, Empoderando Refugiadas. Fiz o projeto, foi quando eu conheci a Naila, foi quando conheci o CEUB, foi quando eu conheci o Balcão do Refugiado. Fiquei muito feliz. A gente incentiva muito o voluntariado no SJMR, a gente conta muito com o apoio de vocês para todas as nossas atividades. E aí, aquela vaga que era para ficar temporária de 3 meses se transformou num contrato de trabalho indeterminado. E hoje eu estou aqui no SJMR como analista de projetos. Eu sou muito feliz no que eu faço, eu gosto muito do que eu faço. Esse ano eu completo 6 anos de Operação Acolhida, de trabalho humanitário. Gosto muito, me sinto feliz na minha área, quando a gente faz aquelas perguntas sobre a vida, de o que te faz feliz, o que te move. E hoje em dia, no alto dos meus 32 anos, eu penso, o que me faz feliz e o que me move é ser útil. E ser útil para uma causa, ser útil para as pessoas, ser útil para os meus colegas de trabalho, ser útil para uma organização, ter essa possibilidade de fazer, nem que seja por meio de uma informação, a diferença na vida de pessoas. Ah, que lindo. Obrigada. Muito bom ouvir um pouco a respeito da experiência de vocês. E para a gente poder iniciar essa conversa, a gente queria que vocês pudessem trazer para a gente os conceitos do que é migrante, o que é refugiado. Tá. Então, refugiado, pessoal, segundo o Estatuto, né, do Refúgio da ONU, refugiado é toda aquela pessoa que precisou ser obrigada a sair do seu país de origem, seja por uma perseguição política, religiosa, ela está passando por alguma violação de direitos humanos e ela não quer e ela não consegue, não pode retornar ao seu país de origem. E o migrante é aquela pessoa que sai do seu país voluntariamente, seja de maneira provisória, ou em busca de uma oportunidade de emprego, ou por estudo, e que no futuro pode também retornar para o seu país de origem. Então, essa é a diferença entre migrante e refugiado. Isso. E se eu puder fazer um complemento que talvez fique, Claro. assim, um resuminho, né, do que a Iô apresentou muito bem. Refugiado é aquela pessoa que não teve escolha. O migrante, ele escolheu sair do país para tentar uma nova oportunidade. O refugiado, ele está sendo perseguido de alguma maneira por alguma escolha da sua vida pessoal. Ele não pode exercer um direito pessoal, seja de religião, de orientação sexual ou qualquer outro, que impacte diretamente na sua escolha como pessoa, como ser humano, né? Então, se a gente pudesse resumir em algo, seria isso. O migrante, ele fez uma escolha. Ele poderia ficar ou ele poderia sair. E o refugiado, ele não tem essa opção. Tanto que o refugiado, quando ele é reconhecido no Brasil, para que ele possa sair do Brasil, ele precisa de uma autorização do CONARE, que é a instituição responsável por conceder, né? Para que possa, porque o Brasil passa a ser responsável por essa pessoa onde quer que ela esteja. Então, o refugiado, ele não tem uma escolha, né? Ele é obrigado, por questões de sobrevivência, a sair do seu país.
E agora eu queria saber qual é o papel da instituição de vocês nessa questão e como são desenvolvidos os trabalhos para esse público. Tá certo. Eu vou iniciar contando um pouco onde nós estamos presentes, né? Com O certeza. SJMR hoje está em 6 cidades diferentes. Então, estamos em Boa Vista, Roraima, que eu iniciei comentando, né? Que é o nosso maior fluxo migratório hoje. Estamos em Manaus também, no Amazonas, Brasília, que é uma unidade mais estratégica de acompanhamento e monitoramento das demais unidades. Estamos também em Florianópolis, Santa Catarina, Porto Alegre e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e em Belo Horizonte, né? Eu citei Porto Alegre e São Leopoldo, aí vai dar um quantitativo a mais, né? Porque até ano passado a gente atuava diretamente em Porto Alegre, e final do ano nós mudamos para São Leopoldo para atuar dentro do espaço da Unicinos, né? Que é uma universidade jesuíta. E aí passamos a ter o nosso escritório ali naquele espaço. Mas isso também não significa que estejamos só ali, porque a parte da comunidade que a gente acompanha também está em Porto Alegre. Então, estando nesses espaços, os eixos de atuação do Serviço Jesuíta hoje processo de regularização migratória. Então, nós temos uma equipe específica para esse processo de solicitação de refúgio e de residência temporária. É uma equipe que está sempre em campo e não atua somente nos escritórios, mas também está em comunidades espontâneas, por exemplo. Temos muitos migrantes que têm essa dificuldade de deslocamento, né, por morarem em bairros distantes. Então, a equipe vai até essas comunidades. Temos atuação também de meios de vida, e isso aí eu vai comentar um pouquinho mais à frente, mas também é um eixo muito significativo da nossa atuação, porque a gente acredita que, para além da documentação, lógico, é o primeiro direito que a pessoa precisa ter a possibilidade de uma integração socioeconômica no país que está acolhendo, faz parte fundamental da efetiva integração dela ali. Então, a equipe de meios de vida atua com cursos profissionalizantes, cursos de português. Nós também realizamos, e aí desde Boa Vista, né, o apoio aos processos de interiorização, que é uma resposta da Operação Acolhida, uma resposta do governo federal para que pessoas que estejam chegando ali a partir do norte possam ir a outras cidades no Brasil e ter esse acesso a mecanismos de emprego. Então, muitos deles já viajam com emprego já formal, contrato de trabalho e tudo mais. Apoiamos empreendedores migrantes também. E temos a atuação da equipe de proteção, que é uma equipe mais multidisciplinar, que realiza uma escuta qualificada para identificação de violação de direitos e possa minimamente ou encaminhar ou então acompanhar essas pessoas até delegacias, CRAs, CREAs, a depender da situação que é comentada, que é trazida, né? Eles acompanham essas pessoas. E também realizam atividades de coexistência pacífica, que é uma das frentes do SJMR para a integração social. Nós sabemos que há um desafio relacionado à xenofobia, né? Com certeza. E essas atividades que a equipe de proteção realiza, oportuniza uma integração cultural e também oportuniza para que nós, e aí eu falo nós, né? Porque como cidadãos que estão nos acolhendo, as pessoas que estão chegando, para que a gente possa reconhecer a riqueza da diversidade humana, né? Com relação ao idioma, com relação à cultura, culinária, o que quer que seja, porque eu acho que ganhamos muito com isso. Então, essas são as frentes do Serviço Jesuíta. Nós, hoje, temos um pouco mais de 60 colaboradores espalhados no Brasil, né? Nas unidades que eu comentei para vocês. E cada uma dessas pessoas, com a sua sensibilidade, com o seu interesse, com a sua doação mesmo, porque, como a Ioquícia falou, é uma escolha, né? Cada um deles se doa para estar nesses espaços e poder fazer uma escuta sensível e de qualidade para cada uma dessas pessoas. Então, esse é um pouco do nosso atendimento, do nosso serviço.
Aqui em Brasília, eu tinha comentado para vocês que a gente é um escritório mais estratégico, mas a partir desse ano, em 2024, a gente iniciou timidamente, né, uma oferta de serviços ali em São Sebastião, que contamos com o apoio de vocês, né, e eu queria agradecer, realmente, sem os voluntários a gente não consegue ir muito longe, e aí, a partir desse ano, a gente conta com o apoio do CEUB e da UNB também para esse processo de regularização migratória e de meios de vida. Então, é isso. Eu acho que é interessante, porque muitas vezes a gente olha mesmo o nosso Brasil, eu sou de Belém, no norte também, mas a gente vê que a questão do refugiado, do migrante, muitas vezes nem é tão abordada, digamos assim. Lá a gente tem também muita incidência de venezuelanos, a gente tem bastante contato, mas é difícil ver uma instituição que acolha. Muitas vezes não é tão divulgado assim, eu sinto que não é tão divulgado essa questão. Eu converso com alguns amigos meus lá, eu falo, olha isso que eu estou fazendo com a SJMR, eles também estão aí pelo norte. Aí eles me viram, nossa, mas aqui não tem isso, eu não conheço, nem sei como é que eu posso ajudar por aqui. É algo engraçado, porque a gente tem muito contato com isso lá, mas às vezes não tem tanta divulgação, que a gente não sabe, meu Deus, isso está acontecendo, tudo bem. O que a gente pode fazer? E agora? E aí, eu queria saber também como se dá essa recepção do refugiado e do migrante nessa recepção, no acolhimento dele. E eu acho que também puxar um pouquinho para como alguém, seja através de um voluntário ou de outro meio, como é que a pessoa da sociedade, no geral, pode ajudar nessa questão. Então, quando qualquer pessoa que esteja entrando no Brasil, seja ela migrante ou refugiado, o primeiro passo que tem que dar é se apresentar até a Polícia Federal ou algum posto de imigração para poder dar a sua entrada no Brasil. Aqui, por exemplo, em Brasília, no aeroporto, na sede da Polícia Federal. Mas eu vou dar o exemplo de Roraima. Lá em Roraima, por conta do fluxo da entrada de venezuelanos no Brasil, a gente tem postos de triagem. A gente tem um posto de triagem que fica na fronteira da Venezuela com o Brasil, fica na cidade de Pacaraima, e esse posto de triagem ele é um posto super completo. A gente tem várias organizações ali atuando, a Polícia Federal, então esse migrante, quando ele passa pela fronteira, ele já vai ser atendido pela Polícia Federal, se ele tem outras questões, ele vai ser atendido pela DPU, tem organizações da ONU, aqui no IOM, ele vai decidir se ele quer entrar como um refugiado, ou se ele quer entrar como um migrante. Eles também têm acesso a questões básicas como saúde, eles já recebem todas as vacinas, que é muito importante eles entrarem, né, respeitando os processos de saúde do Brasil. Lá em Roraima, a gente também atua no posto de triagem. Lá em Boa Vista, a gente tem um posto de triagem que a gente atua e a gente apoia nesse processo de documentação e casos de proteção. A nossa equipe nos escritórios, como a Flávia falou, a gente também vai em ocupações espontâneas levar esses serviços de documentação. Então, a gente apoia esse migrante a tirar a sua documentação legal no Brasil, bem como também... Desculpa, estou me mexendo. Bem como também fazer a renovação dessa documentação. Então, esse é o principal que o migrante deve fazer e que as organizações também apoiam. O que o brasileiro pode fazer? Eu acho que ser solidário, né, Flávia? Ser solidário. Se você sabe que existe um posto de triagem, você vê que tem um migrante chegando, encaminhar essa pessoa para esse posto de triagem, para essa Polícia Federal. Digamos que nós estamos lá no aeroporto de Brasília, a gente vê um migrante, ele não tem informação, mas ele fala o inglês e eu falo o inglês. Eu acho que isso vem muito da bondade humana, né? De apoiar uma pessoa ali naquele momento, ser
bondosos, dar informação, buscar informação. Acho que esse é o principal que a gente pode fazer. Realmente, às vezes, o trabalho humanitário, os serviços que a gente oferece aqui no Brasil, eles não são tão divulgados, porque é uma situação muito delicada, a gente lida com muitas pessoas em situação de vulnerabilidade e, às vezes, a divulgação disso precisa ter um pouco de cuidado. A gente não quer ficar mostrando o tempo todo as mazelas humanas, mas a gente quer mostrar também o nosso trabalho. Por isso que, às vezes, ele não é tão divulgado, esse trabalho, em outras cidades. Mas vocês podem estar acompanhando várias plataformas, várias organizações. Eu sei que lá no Pará tem o escritório do Acnu, que é a Agência da ONU para Refugiados, tem a PADF, tem outras organizações da ONU e da sociedade civil atuando. Se você quiser divulgar para os seus amigos e eles tiverem interesse de tentar um voluntariado, é legal você referenciar para isso. E aqui em Brasília, qual seria a possibilidade para Aqui quem em quer auxiliar? Aqui em Brasília tem vários, temos nós. Temos O nós. Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados, tem o Acnu, Agência da ONU para Refugiados, tem o IMDH, tem a AVSE, a AVSE atua na Casa Bom Samaritano, que é uma casa de passagem que traz pessoas, né, lá de Roraima para terem um local para ficar aqui em Brasília e conseguir uma vaga de emprego e conseguir se reestabelecer no Brasil. Então, tem muitas organizações atuando aqui em Brasília. Às vezes, a Brasília, geralmente, as pessoas usam para ser um escritório de apoio, mas também tem organizações que implementam atividades, como é o nosso caso, que agora estamos implementando em São Sebastião. E dois casos assim, muito específicos para quem tem um interesse em apoiar. Um é que quando tiverem a oportunidade, tiverem conhecimento de alguma atividade cultural, de alguma feira, alguma exposição, né, que esteja ali trabalhando com pessoas migrantes, que estejam comercializando alguma coisa, seus produtos, seus empreendimentos, a maioria que chega no Brasil trabalha por conta própria, né, que tem seus empreendimentos, seus negócios. Então, uma das possibilidades é realmente dar essa chance de conhecer a cultura do outro, né? Tem uma feira? Nossa, eu vou lá ver, vou conhecer, vou entender, provar uma comida típica, alguma coisa. Isso já ajuda não somente financeiramente, mas também emocionalmente a pessoa migrante e refugiada que chegou no Brasil e que, de alguma maneira, vai se sentir acolhida porque vai ver que tem um nacional interessado em conhecê-los, em conhecer o seu produto, sabe? Em realmente fazer parte daquilo. E uma outra possibilidade que a Iô falou muito bem é que sempre temos algo a oferecer ao outro. Então, se não for a minha experiência profissional como advogada ou como antropóloga, né, ou psicóloga, alguma área que não seja diretamente para voluntariar naquele serviço, será que eu consigo voluntariar, sei lá, para preparar uma atividade de integração comunitária? Será que eu consigo apoiar de alguma forma ali, ajudando os profissionais que já atuam nessa frente? Porque é uma doação, gente. Então, doar o tempo e a sua disponibilidade causa um impacto muito significativo na vida das pessoas. Às vezes, a gente tira por nós, a gente viaja para outro país, conhece outro país, a gente sente a dificuldade na língua, a gente não fala o idioma, como é que a gente vai comprar alguma coisa no supermercado, no restaurante, pedir? Então, imagina, a gente está ali como turista conhecendo. Mas imagina você chegar em um país que você precisa estar ali, não foi uma escolha sua, sabe? Você realmente não teve outra saída. Então, se a gente tem a possibilidade de realmente mostrar essa solidariedade, estar nesses espaços e acolher, eu acho que essa é a palavra, né? Acolher a pessoa que está chegando, a gente já causa um impacto muito significativo para ela. Com certeza. Acho que até pelo trabalho que a Iô veio fazer os 3 meses, acabou ficando um pouquinho a mais. No Empoderando, onde eu fui voluntária também. Muitas delas chegavam, às vezes, meio tímidas, sem querer falar muito. E no último dia, às vezes, nem sabiam o nosso nome. Elas sabiam, elas me viam, elas, oi, tudo bem, como você tá? E falavam, e dava para sentir a gratidão delas. Sim. Da gente dispor muitas vezes 2 horas do nosso dia para elas. Sim. É algo que, não sei, para mim dá um sentimento de
pelo menos eu estou fazendo algo, mesmo que para mim seja algo considerado mínimo, mas para aquela pessoa pode ser algo que muda a vida dela. É bem isso, né? Esse olhar para fora de si, né? Que é muito importante. E quais são as barreiras que a gente tem para esse acolhimento quando a gente vai para a parte legal e para a parte social? Onde vocês esbarram nisso daí? Olha, vou iniciar pelo social, que segue um pouco do que eu já tinha comentado anteriormente. Acho que no social tem a barreira linguística, que ela é muito significativa, né? A exemplo dos migrantes e refugiados venezuelanos, boa parte vem para o Brasil, então esbarra já no português, né? Diferente dos outros países aqui da América Latina, que eles têm a possibilidade de chegar, por mais que tenha alguma palavra ou outra diferente do espanhol, mas é o espanhol. Então, esse é o primeiro, assim, e não só venezuelanos, mas haitianos e afegãos, né? Chegam e não sabem mesmo, aquele processo inicial é muito complicado. Tem a questão do acolhimento mesmo inicial, a xenofobia ela é muito forte. Eu acho que ainda se tem uma cultura que aos poucos está se esvaindo, mas né, ainda é muito presente da questão da... Nossa, tá chegando muita gente, já não tem trabalho para todo mundo, né? Então, isso também é um fator significativo. E entendemos, né, realmente a situação econômica é uma dificuldade nacional para todos, não somente para pessoas migrantes e refugiadas, mas isso realmente é um fator decisivo. Questão de integração social na escola, as crianças, né, para conseguir ali uma integração maior com os coleguinhas, acho que também é um fator que né, demanda, os pais precisam estar trabalhando, as crianças ficam ali naquele espaço. Acho que eu posso citar isso, não sei se a Iô lembra de algum fator mais significativo. Eu adicionaria o acesso à informação. Também. Né? Quando essas pessoas elas chegam ao Brasil, as informações elas não ficam tão explícitas assim. Geralmente os profissionais que atendem nessa parte de documentação, eu digo os profissionais do governo, dos órgãos do governo, às vezes eles não falam o idioma, às vezes eles não conseguem transparecer de maneira correta essa informação. A gente sabe que é muito comum que esses migrantes percam muito a sua documentação nesse processo de passagem entre um país e outro. E quando chega aqui no Brasil, se esbarra com uma questão burocrática de que você precisa ter a sua certidão de nascimento, dos seus filhos, você precisa ter algum comprovante, a sua carteira de identidade do país, e às vezes eles não têm, e esbarram nessa questão burocrática do Brasil, que a gente tem muito, e essa falta de informação, falta também de preparo por parte dos profissionais, mas uma das coisas que hoje em dia a gente faz muito, que a operação faz muito, que os órgãos fazem muito, é capacitar as pessoas que atendem os migrantes e refugiados. E aí, pegando o gancho, né, se haveria alguma dificuldade com relação à legislação, já iniciando a outra pergunta, né, quais os aparelhos de proteção existe, né, para os migrantes aqui no Brasil? Eu não consigo, assim, citar como uma dificuldade. Na verdade, o Brasil é um país que tem uma Constituição cidadã, né, acolhedora, e isso já é, assim, 90%, né, porque as legislações, elas se pautam pela Constituição. Então, nada que vá de encontro com a Constituição Federal pode seguir adiante, pode ser validado. Então, por termos uma Constituição, né, que preza pelos direitos sociais e direitos das pessoas, os migrantes e refugiados, eles têm duas legislações assim, que são muito significativas, né, para eles, que é a Lei do Refúgio, específica para pessoas refugiadas, né, pessoas que chegam no Brasil nessa condição, e aí passam por todo um processo, né, com o CONAR e Polícia Federal de entrevistas e etc. Mas tem também a Lei de Imigração de 2017, que veio para substituir o Estatuto do Estrangeiro, né, que tinha uma outra configuração. Esse estatuto, antigamente, ele tratava o migrante como uma ameaça para o Brasil, porque
esse estatuto, ele tinha uma visão muito de... um aparato mais nacionalista, né? De proteção, vamos defender os nossos nacionais. Então, era toda uma questão com relação ao acesso à educação, a benefícios sociais. Então, isso não existia antes. Então, apesar de termos algumas questões que sejam um pouco mais burocráticas hoje, a pessoa migrante refugiada que chega no Brasil, ela tem direito a acessar saúde, educação. Um exemplo disso é o migrante que chega e não tem ainda uma documentação brasileira, a exemplo da solicitação de refúgio ou da residência temporária, ele pode, sim, acessar o Sistema Único de Saúde somente com a identificação dele do país de origem. Logicamente que para situações mais graves, como cirurgia, etc., ele precisa, né, ter sua documentação já emitida pelo Brasil, mas para outros acessos não. E isso é impensável em outros locais, né? Então, posso dizer que o Brasil ele é muito avançado em detrimento de outros países no que se refere a acolhimento e no que se refere à legislação mesmo, que dá esse aporte e possibilita o migrante a acessar direitos sociais aqui no Brasil. Então, sim. Eu sou muito orgulhosa, sabe? Também. Eu posso fazer um parênteses? Fica à vontade. Em 2019, eu tive a oportunidade de passar uns dias sendo capacitada na Colômbia. Então, eu conheci a operação na Colômbia. A Colômbia sofre um conflito armado, então tem deslocamento interno. Várias organizações humanitárias já estão lá desde a década de 90, mas com a crise humanitária econômica na Venezuela, eles passaram a receber um fluxo de imigrantes venezuelanos. E aí eu tive a oportunidade de ir até a fronteira, de conhecer o Petrig deles, de ver que eles não tinham abrigos, de que era totalmente diferente. E aí eu cheguei aqui no Brasil com a população, com os beneficiários que eu trabalhava diariamente. Eu falei, olha, vocês agradeçam, porque o Brasil é uma mãe. A operação lá na Colômbia é totalmente diferente, a legislação do país é diferente. Então, a gente tem que agradecer muito que o governo federal e que as organizações estão fazendo, porque é muito diferente e eu me sinto muito feliz quando eu falo que eu sou brasileira. As pessoas elogiam muito a nossa operação, elogiam muito o nosso país, os nossos trabalhadores e dá um orgulho, sim, de fazer parte de tudo isso. Acho que nós viemos de um contexto de violação de direitos há alguns anos, né? Com e certeza. aí, isso eu não falo de migrantes e refugiados, eu falo dos próprios brasileiros que, durante um bom período da história do Brasil, precisou, né, passar pelo que passaram. E eu acho que a Constituição Federal, ela vem muito nessa linha, né, de garantir direitos a pessoas, não nacionais brasileiros, mas sem distinção, porque a gente fala de seres humanos, a gente não está, separando. O serviço jesuíta, nós temos uma frase assim que nos representa muito, a gente utiliza isso em nossas apresentações, e vem muito também do espírito da Companhia de Jesus. Eu acho que eu não mencionei isso, mas o SJMR é uma instituição da Companhia de Jesus, né? E a gente sempre fala, as pessoas antes que as fronteiras. A gente não está falando... A gente não está falando de brasileiro, de chileno, de argentino, venezuelano. A gente está falando de pessoas, pessoas que estão nesse processo de busca por sobrevivência. Um exemplo claro foi na época da pandemia, as fronteiras foram fechadas, né? E isso é uma questão de segurança sanitária mesmo, à época, a gente compreende isso, mas isso não para o ser humano, gente. Quem está procurando novas oportunidades e uma chance, eu acho que é isso. Quem busca uma chance está disposto ao que quer que seja. Então, a fronteira lá em Roraima estava fechada
Mas ela nunca parou. Ela nunca parou. Nunca. Inclusive, o número de pessoas entrando, ele aumentou. E a gente continua atendendo, mesmo com toque de recolher, mesmo com Covid. Todas as equipes estavam lá prestando apoio com a fronteira fechada. Exato. E o governo brasileiro teve um diferencial nisso tudo, porque as pessoas que entraram nesse período, né, e que, consequentemente, não tiraram o permisso, a gente chama de permisso, né, as pessoas que entram e recebem ali aquela documentação pela Polícia Federal na fronteira, elas puderam, posteriormente, se regularizar. Então, eu acho que exemplo maior que esse de realmente o Brasil ser um país que dar a oportunidade reconhece a diversidade humana e a riqueza mesmo de acolher e garantir direitos, eu posso dizer que estamos muito à luz, sabe? Sim. É um motivo para se orgulhar Muito, esse. sim. Pulando um pouquinho, depois a gente volta. Quais são os aparelhos de proteção para os migrantes no nosso país? Exatamente esses dois que eu mencionei, né? Especificamente a lei do refúgio, e aí temos nessa lei a especificação, né, do migrante que chega e pode ser considerado uma pessoa refugiada, e é um pouco do que a gente já comentou, o fundado temor de perseguição, né? Ele não escolheu, ele estava na iminência de sofrer alguma violação de direito por uma escolha de religião, de orientação sexual, enfim, algo que no meu país de origem, eu não posso ser quem eu sou. Não posso exercer livremente uma escolha de vida. Então, preciso sair. Então, a lei do refúgio, ela está aí para isso. E aí, qualquer pessoa que tenha interesse, eu peço que acesse para ver que não é uma... né? Tipo, o migrante veio fugido ou cometeu um crime no país de origem, ou não tá se aproveitando. Não, gente, realmente... Muitas vezes é só uma questão de religião que o país não aceita, exatamente, de orientação, né? Eu posso citar como exemplo a questão da orientação sexual mesmo em alguns países, que o casamento não é reconhecido, que você não pode transitar livremente na rua com o seu parceiro, né? Então, aqui no Brasil não existe, já temos isso, muito embora, e aí fazendo parênteses, seja um dos países que mais mata, infelizmente, pessoas LGBTQI. Perante a legislação, se eu quiser me casar com uma companheira, se eu quiser, né? Temos esse aporte. Muito embora a gente ainda precise melhorar muito com relação a isso. Sim. Outros países nem isso, né? Nem isso, E o outro mecanismo é a Lei de Imigração, como eu comentei com vocês, de 2017, que estabelece os critérios para processo de regularização migratória, os direitos, né, acesso aos direitos sociais e por aí vai. Então, esses dois em especial. Agora, acho que trazendo um pouco mais pro SJMR, para os trabalhos que vocês fazem, a gente sabe que muitas vezes a pessoa que vem, seja migrante, seja refugiado, muitas vezes encontra a barreira do trabalho aqui. Seja porque não fala a língua, seja porque não conseguiu validar o seu diploma aqui. No atendimento de São Sebastião, por exemplo, a gente teve algumas pessoas que tinham formações e formações quando a gente foi fazer os currículos delas, e no final acabava não conseguindo validar nenhum dos diplomas aqui. Aí eu acho que... Não sei, eu queria perguntar para vocês as oportunidades que essas pessoas encontram aqui de trabalho, de meios de vida, e que vocês contassem um pouquinho sobre alguns dos projetos que vocês realizam, seja sobre o Empoderando, seja sobre o atendimento de São Sebastião, seja a feira de empreendedorismo. Então, no SJMR a gente tem um eixo só de atuação com inserção laboral que a gente chama de meios de vida, né? A gente trabalha em várias vertentes para apoiar esse migrante e refugiado. O primeiro deles, a gente entende que o idioma ele é uma barreira, e uma das coisas que a gente percebe que o migrante precisa ter é esse acesso a aprender o idioma. Então, dentro do setor de meios de vida, a gente oferece cursos de português, tanto aqui em Brasília, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Roraima. Outra coisa que a gente apoia muito dentro do SJMR é a inserção laboral. A gente tem projetos direcionados para a inserção laboral, empoderando refugiados.
Ele era um projeto de capacitação e inserção laboral. A gente deu curso profissionalizante para mulheres aqui no Distrito Federal, mulheres de várias nacionalidades, e depois a gente conectou essas mulheres com empresas, né, que disponibilizavam vagas de emprego, e elas puderam ter essa chance, essa oportunidade de passar por uma entrevista, de conseguir um emprego. Para além disso, a gente faz um negócio muito legal, que é a interiorização por vaga de emprego sinalizada. Como vocês sabem, o estado de Roraima ele é um estado muito pequeno e que, às vezes, ele não comporta a quantidade de imigrantes que tem lá. A gente não tem oportunidade de emprego para todo mundo. Eu vou ser sincera, eu sou de lá, eu posso falar isso. É seu lugar de fala. É o meu lugar de fala. A gente não consegue. Então, uma das soluções encontradas pela Operação Acolhido e pelo SJMR é essa vaga de emprego sinalizada. Como que acontece? O migrante ele vai até o nosso escritório, ele faz um cadastro, ele conta um pouquinho sobre o que ele faz, sobre a sua formação, a experiência que ele teve lá no seu país de origem, e aí a gente encaminha esses currículos, ele faz o currículo, a gente encaminha esse currículo para empresas que têm interesse em contratar a mão de obra migrante e refugiada. Esse migrante ele passa por um processo de entrevista com o RH da empresa. Essas empresas elas são em outros estados do Brasil, muitas vezes no sul do país. O sul do país tem um número muito alto de vagas de emprego. E aí, quando ele é selecionado pela empresa, a gente organiza para que ele viaje até aquela cidade. E não vai só a pessoa que é contratada, a gente organiza para que vá toda a família. Então, se é um homem, vai a sua esposa, vai os seus filhos, vai a sua mãe, o seu irmão, toda a família é interiorizada para essa cidade. E lá, muitas vezes, eles recebem um apoio de aluguel por 3 meses, eles recebem um apoio de vale alimentação e ele consegue uma vaga de emprego em uma empresa em que a gente confia, em que a gente acredita no trabalho. Mas também a gente também encaminha para vagas de empregos locais, como no Sul e em Belo Horizonte, que também tem um número alto de empresas, a gente encaminha, a gente faz o currículo dessas pessoas, a gente apoia na confecção e criação de carteiras de trabalho e a gente encaminha para vagas de emprego local. E outra coisa que a gente também, outro ponto que a gente apoia é na capacitação. A gente quer que esse migrante, que ele chegue capacitado no mercado de trabalho brasileiro, que ele não se sinta inferior, porque ele vai estar competindo ali com outro brasileiro. Então, uma coisa que a gente apoia também é a capacitação. Então, a gente oferece vários tipos de cursos profissionalizantes. Na semana passada, a gente começou lá em Belo Horizonte um curso de transista para as mulheres que queiram trabalhar com tranças em salões de beleza. A gente já ofereceu cursos de padaria, curso de atendimento e vendas, de cabeleireiro. Então, tudo isso a gente leva para o migrante para que ele consiga chegar seguro numa entrevista, chegar seguro numa empresa, que ele se sinta profissionalizado ao entrar no mercado de trabalho e que ele consiga se reconstruir no Brasil. E outra atuação do SJMR também nessa frente de integração econômica local é um processo que a gente faz que é bem significativo também, que é a sensibilização de empresas, né? A Eukícia comentou sobre o envio, né, dos currículos a empresas e tal. É o resultado da sensibilização que a gente realiza com empresas aqui no Brasil. Isso porque, muitas vezes, os empresários e grandes empresas não têm conhecimento do processo de contratação de pessoas migrantes. Então, precisam de mais orientações sobre documentação, como é que faço para entrevistar, qual a área de formação dessa pessoa. Então, a gente realiza esses workshops, né? São feitos tanto em loco, mas também de modo online, para tirar dúvidas e apresentar. Inclusive, vou adiantar aqui que a gente está com um projeto de criação de um material informativo, de um programa que nós temos pelo Serviço Jesuíta, que se chama Portas Abertas, que foi um programa que iniciou ali no Rio Grande do Sul, justamente por ser uma região que tem muitas empresas, né, que tem indústria, então isso facilita também o processo de realocação laboral para essas pessoas.
E aí, essa cartilha que a gente está em processo de construção é justamente para apresentar quantas pessoas o SJMR já conseguiu realocar laboralmente no Brasil, né? E aí, isso é muito diversificado. Minas, Pará, Rio Grande do Sul. Então, São Paulo tem vários estados que são parceiros, né? Estados, quando eu digo, me referindo às empresas, que são parceiros do SJMR, que confiam no nosso trabalho e que sabem que realizamos um trabalho sério realmente de capacitar essas pessoas, de encaminhar essas pessoas. E, fora a sensibilização, como eu tinha mencionado também anteriormente, a maior parte dos migrantes que chegam no Brasil são empreendedores. Então, eles atuam por conta própria, seja na área de culinária, artesanato. Então, a gente busca capacitar essas pessoas, né, em temas específicos para empreendedorismo, né? Como abrir um MEI, qual é a legislação local que você precisa ter ciência se você quiser abrir o seu negócio aqui no Brasil. E, eventualmente, em alguns casos, a gente consegue, inclusive, aportar com a compra de equipamentos para que esse beneficiário consiga implementar o seu negócio com mais segurança e qualidade. Legal, importante. E conta pra gente um pouquinho, depois desse período aí de inserção, né, social, qual que é a principal queixa que eles têm? O que eles costumam trazer para vocês de dificuldade? Além da língua. Além da língua? Acho que é um pouco... Posso falar um caso? Claro, pode. Depois eu acho que uma queixa nesses anos de trabalho humanitário que eu vejo muito é a questão do desemprego. Ter oportunidade de conseguir entrar no mercado laboral brasileiro. A gente faz esse processo de sensibilização de empresas com a população que a gente atende, com as empresas que nós somos parceiros, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. E eu tenho um exemplo muito bacana que aconteceu aqui em Brasília, quando a gente implementou o Empoderando Refugiadas, aqui no ano passado, a gente tinha uma aluna que era de Cuba, e ela chegou pra gente falando assim, poxa, eu tô muito feliz de participar do projeto. Eu já tô há 1 ano no Brasil e eu nunca consegui um emprego. Eu queria muito que você me apoiasse a conseguir um emprego. Então, ao final do curso, a gente fez uma feira, né, para sensibilizar, para que elas passassem por entrevistas com empresas. Ela conseguiu, ela foi selecionada por uma empresa, a RD Drogazil. O marido dela, que nem estava no fluxo, porque o curso era só para mulheres, ele entrou também, a gente deu oportunidade para ele fazer a entrevista. Ele passou também para a vaga pela mesma empresa. E aí, semanas depois, eu acho que foi 1 mês depois, ela manda uma mensagem no meu WhatsApp dizendo que queria agradecer, que ela estava muito feliz pela vaga de emprego, que ela tinha conseguido graças ao nosso apoio e que ela tinha sido eleita funcionária do mês. Então, olha que bacana, uma pessoa que já está há 1 ano no Brasil, que eu imagino que deve ter tentado várias empresas, deve ter mandado vários currículos e que só faltava desse empurrãozinho, entendeu? Da gente. E é muito isso que eu acho bacana no nosso trabalho, é a gente possibilitar esse acesso ao mercado de trabalho para essas pessoas, porque eu fico me imaginando, se foi difícil para mim conseguir um emprego, uma vaga de emprego, e eu sou brasileira, numa cidade que eu não conheço, imagina você sendo migrante ou refugiado com um idioma que você não fala, numa cidade que você não conhece ninguém. E um pouco do que eu ia começar a falar da dificuldade é justamente essa oportunidade que nós não damos em ir numa feira de imigrantes e refugiados. Então, é um dado significativo que eles trazem para a gente também, não sei se eu poderia colocar como resistência, mas realmente essa dificuldade, né? Nós chamamos, são eventos que a gente realiza, que a gente apoia, acredito que mais à frente a gente vai comentar a respeito de um projeto que nós temos, que inclusive está aí quase para ir, né, para acontecer agora em junho. Aí eu posso falar um pouco melhor sobre ele. Mas é justamente isso. A gente realiza essas feiras, esses eventos, e a gente conta com uma participação mínima da comunidade brasileira. Então, esse é um fator também que, não diria queixa, né? Mas eu acho que é um sentimento mesmo de não pertencimento. Que
sente, né? Então, isso também pode ser considerado como uma observação por eles. Eu acho que sobre essa sensação de não pertencimento, vem muito também de, por exemplo, muitas vezes a gente acaba, por eles estarem aqui, muita gente ter essa xenofobia, esse não entender o porquê que ele está aqui. Que, por exemplo, eu já ouvi muito que refugiado vinha para pegar emprego de brasileiro, para pegar vaga de emprego. E muitas vezes acaba querendo impor algo sobre ele, principalmente a nossa cultura sobre ele, porque, querendo ou não, muitos deles estão aqui pertinho, que acabam vindo da Venezuela, mas tem uma cultura completamente diferente, uma culinária completamente diferente. E, às vezes, a gente acaba não entendendo isso e acaba, muitas vezes, até inconscientemente, menosprezando essa cultura original deles. Aí eu queria saber como que, seja vocês como SJMR ou vocês como pessoas também, deixa eu ver como é que eu... De não deixar essa cultura deles morrer, deles continuarem preservando. Se quiser entrar também na feira de empreendedorismo, Era também. isso que eu ia citar. Eu sabia. Era isso que eu ia citar, porque a feira de empreendedorismo, gente, ela não acontece só aqui em Brasília. A gente faz em várias cidades do Brasil. A gente gosta muito de trabalhar, de trazer a cultura do migrante, porque ele possa mostrar. Quando a gente cria uma feira de empreendedorismo, a gente pensa assim, a gente quer dar oportunidade para esse migrante e refugiado que é empreendedor, que precisa de visibilidade, precisa vender o seu material, o seu empreendimento, ele precisa circular, conhecer a rede, conhecer as pessoas, se integrar, e para que os brasileiros também conheçam essas pessoas. Mas o principal que a gente sempre pede quando a gente está fazendo convite, selecionando essas pessoas, é que eles tragam o que é do seu país. Seja por meio da culinária, seja por meio da música, expressões culturais, a dança. A gente, o ano passado, fez uma feira de empreendedorismo no final do ano, foi em dezembro, e a gente falou assim, vamos pedir para eles trazerem comidas natalinas, comidas que eles comeriam nesse mesmo período lá no seu país. Então, eu acredito que essa é uma forma de cultivar a cultura deles aqui, a gente respeita, a gente gosta. Eu acho que quando a gente viaja para um país, o que mais a gente quer saber é sobre a alimentação, a cultura da pessoa, e a gente tem a possibilidade de trazer isso aqui. A gente já está se encaminhando para a primeira feira de empreendedorismo. Quando será? Vai acontecer no dia 29 de junho, vai ser um sábado, lá no Centro Cultural de Brasília, inclusive, estão todos convidados, tá? Depois eu passo o horário direitinho para vocês. É uma feira que vai ser em alusão ao Dia Mundial do Refugiado, que é no dia 20 de junho. E, mais uma vez, a gente vai estar focando em dar oportunidade para esses empreendedores trazerem os seus materiais, mostrarem também a sua cultura. Vai ser uma feira só de artesanato dessa vez, mas no futuro a gente pretende fazer uma feira focada na gastronomia. Exato. E é uma iniciativa, assim, como eu falei anteriormente, que a gente conta com o apoio de outras instituições, né? Não fazemos nada sozinho, seja SJMR, seja Flávia e eu, não tem como. Então, a feira é realmente uma iniciativa que visa oportunizar essa integração social, não somente econômica, mas dá oportunidade para esses migrantes interagirem com outras pessoas, conhecerem, trocarem contatos, né? Vai que conseguem montar um negócio em conjunto, essa é uma das possibilidades que surgem, e a gente conta com instituições parceiras para implementação, né? Exemplo do IMDH, o Acnur também está nessa com a gente, GDF também tem se mostrado muito presente em defender a pauta migratória, então é algo relevante e a gente precisa mencionar isso. Então, não caminhamos sozinhos, né? A gente precisa realmente do apoio e da parceria de quem puder somar e ajudar nesse processo. Com certeza. E pensando nessa questão dos migrantes e refugiados que o Brasil acolhe, de onde eles costumam vir?
Então, a gente deu uma pesquisada, porque isso oscila, tá, gente? As pessoas estão o tempo todo entrando no Brasil, isso muda diariamente. Dando uma pesquisada no Cismigra, nesse momento, a nacionalidade que a gente mais recebe aqui no Brasil continua sendo os venezuelanos. Muito por conta da crise humanitária, econômica que acontece no país. Outra nacionalidade também que a gente recebe são sírios e afegãos, né? Eles passam por um conflito interno no seu país, mas também tem República Democrática do Congo e Cuba. Essas são as 5 nacionalidades com maior número de pessoas aqui no Brasil. A última pergunta acabou que a gente já conversou, acabou já respondendo durante o programa, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a Comigrar, que a importância dela, que, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar da Comigrar, até eu começar a realmente estar mais perto de vocês, de algumas outras instituições. Aí eu queria só que vocês citassem um pouquinho qual a importância dela no Brasil, nesse panorama mesmo do migrante, do refugiado, qual é que é a importância dela para nós brasileiros e para as pessoas que estamos acolhendo. Então, posso começar, Flávia? Pode, tranquilo, Claro. eu complemento. A Comigrar, ela foi criada justamente para ouvir quem são essas pessoas que estão aqui no Brasil, seja migrante, refugiado, apátridas. A gente organizou uma Comigrar esse ano. Elas estão acontecendo por todo o Brasil. Cada estado faz a sua Comigrar. O SJMR apoiou numa Comigrar. E para que ela serve? Serve para a gente... Ela tem eixos temáticos, eixos de documentação, proteção, empregabilidade, inserção laboral, direitos, né, dos migrantes e refugiados aqui no Brasil. E a gente cria a Comigrar para a gente debater o que a gente pode melhorar em relação às políticas públicas no Brasil. Então, a nossa... foi mais ou menos assim que a gente organizou. A gente fez um convite para a nossa comunidade, que a gente tem aqui em Brasília, mas também para outros estados. A gente dividiu essas pessoas em eixos temáticos. Por exemplo, a Naila é uma pessoa que se interessa por documentação. Eu já sou uma pessoa que me interessa por meios de vida. Então, eu vou sentar com um grupo para debater melhorias em relação a meios de vida, a empregabilidade no Brasil. E aí, essas pessoas, a gente debate, essas pessoas constroem propostas e essas propostas, elas vão ser votadas. E assim que elas são votadas, a gente vai escolher qual delas, a organização, o SJMR, por meio de um representante migrante, refugiado ou apátrida, vai representar na Comigrar, que vai acontecer lá em Foz do Iguaçu. Mudou a data, né? Na verdade, ainda estão definindo o local também. Por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul, acho que deu uma atrasada. Isso foi uma decisão, acho que antes da situação no Sul, né? Já eles estão buscando uma outra data e também não sabemos informar se continuará em Foz ou se será elegido outro espaço para realização. Mas, perdão. Mas acho que é um pouco isso que o comentou. A ideia da Comigrar é justamente escutar os beneficiários, as pessoas, na verdade, que estão diretamente ligadas à pauta, né? Se vamos tratar sobre migração e refúgio, então nós precisamos escutar pessoas migrantes e refugiadas. Então, é muito disso, dar a oportunidade aos detentores do direito, né? De trazerem realmente as situações de violação ou de não acesso a alguns direitos. Naila tinha comentado muito sobre a questão da dificuldade da validação do diploma. Esse foi um tema, assim, super abordado. Super abordado durante a Comigrar, que realmente dificulta o acesso a exercer a profissão. Logicamente, nós entendemos que algumas áreas necessitam talvez de alguma complementação, seja porque a carga horária aqui no Brasil é uma e no país de origem é outra, a gente compreende, mas esse processo ele precisa ser facilitado para que a pessoa tenha a oportunidade de, pelo menos, complementar o que precisa para validar o seu diploma, né? Então, a Comigrar foi basicamente isso.
terá uma nacional, e aí as pessoas que foram eleitas nas comigrais, né, locais estarão nesse espaço, levando os temas que foram discutidos e selecionados como o que demanda mais atenção na garantia de direitos, para tentar fortalecer os mecanismos de legislação que nós já temos, né? Então, um pouco isso, o objetivo da... Acrescentando, além da gente votar temas, a gente também votou representantes, Delegados. Delegados que vão estar lá representando os seus direitos, as suas preposições na Comigrá Nacional. E é de quanto em quanto tempo que acontece essa Comigrá? Olha, tem um tempinho... Eu acho que tem pelo menos uns 10 anos. Me corrija se eu estiver errada, por favor. Deixa eu pesquisar aqui. E após essa Comigrá, como que a sociedade pode ter acesso ao que foi trabalhado em relação a isso? É publicado em algum lugar? Isso, o governo ele vai publicar, né? É um tema que... como é que a gente pode falar, gente? De conhecimento público, é algo que vai ser compartilhado porque diz respeito a toda a sociedade, não somente a migrantes e refugiados. Mas estão nesse processo aí de organização da Comigrá e da pauta também. Aí eu acho que tá dando uma olhada. Eu tô Quando foi a última Comigrá? Porque é muito importante, né? Você dar voz a quem precisa. Exato. E já que a gente tem, como você disse, uma Constituição cidadã e um país que é acolhedor, e a gente tem um país de um tamanho quase que continental, onde esse processo de migração interna precisa ocorrer, né? Eles entram pelas fronteiras e essa internalização dentro do país é muito importante que aconteça. E o que o país pode fazer por isso? O que nós, da sociedade, podemos fazer com tudo isso, né? Exatamente. Nós já avançamos muito, né? Nós temos uma legislação, assim, muito rica e que realmente defende o direito da pessoa. Eu acho que, por si só, a gente já pode se sentir muito feliz e orgulhoso de não impedirmos a entrada de pessoas que estão em situação de perigo. Realmente, eu acho que isso diz muito do Brasil em respeitar a vida humana, de acolher e assim, está fora de perigo, a gente vê o que pode fazer aqui agora, sabe? Então, eu acho que isso reflete também um pouco o panorama atual do Brasil. Hoje, desde a última pesquisa que eu fiz, residem no Brasil mais de 1 milhão de imigrantes, né? E nos últimos 10 anos a gente teve esse boom, e acho que muito por conta do cenário mundial, né? Então, venezuelanos, haitianos, cubanos, colombianos, a gente tem realmente visto um crescimento das nacionalidades que têm chegado no Brasil. E eu acho que nós temos essa responsabilidade, né? De acolher o próximo. E eu gostaria de aproveitar, a Naila falou sobre a última pergunta, mas eu gostaria de deixar aqui também uma reflexão, muito do que a gente tem visto agora, mas isso não é exclusivo do Brasil. A gente está com a atenção voltada porque aconteceu agora, não tem nem um mês. A situação que o Rio Grande do Sul vem vivendo. Sim, com certeza. A necessidade que as pessoas têm enfrentado de sair das suas casas, de ir para outros lugares, muitas vezes não tem para onde ir, precisam ir para casa de amigos ou até mesmo para abrigos, que é o que a gente está vendo agora. O SJMR, como eu comentei com vocês, a nossa unidade fica ali em São Leopoldo, uma das cidades mais afetadas no Rio Grande do Sul. E a Unicinos, que é a Universidade dos Jesuítas, montou temporariamente um abrigo para acolher pessoas. Então, atualmente lá tem mais de 1.300 pessoas, realmente numa situação de emergência, mas que a gente sabe que é temporário, não tem como ficar por muito tempo, as aulas vão iniciar e aí a gente tem dialogado também com os mecanismos de governo para tentar uma estratégia. E por que eu trouxe esse tema? Porque a gente comenta agora sobre deslocados internos por mudanças climáticas. Mas a gente vê isso já há muitos anos, não só no Brasil, mas em outros países. A exemplo do Haiti, que vive em constante situação de terremotos, por exemplo, situações que acontecem
E nós não temos pela legislação, e aí eu não falo só no Brasil, na verdade eu falo mundial, que não reconhece pessoas como refugiadas por câmbios climáticos. Não há essa previsão. Entendo que a legislação, ela traz esse entendimento, e aí nós, como operadores do direito, compreendemos que fazemos o que está previsto na lei, né? Mas eu acho que essa é uma provocação para a gente começar a pensar realmente a realidade que nos é apresentada hoje e o que nós podemos fazer também para reconhecer, porque são pessoas que estão fugindo, né, por fundado temor. Elas vão continuar naquelas áreas, correndo risco da terra se abrir, do chão se abrir, de inundar e não ter onde ficar. Nós tivemos colaboradores que precisaram sair de barco das suas casas, com a roupa do corpo, né? E estão no seu país de origem, estão na sua cidade, tem parentes próximos, amigos. Então, imagina a pessoa que precisa sair do seu país porque o país ficou devastado por um evento climático, né? E que, convenhamos, é de nossa responsabilidade, porque tudo que está acontecendo hoje, nós, seres humanos, contribuímos para que isso acontecesse. Então, acho que também é uma responsabilidade nossa trazer isso à tona para discussão e entender se já não se faz, se já não é o momento para a gente considerar também a concessão do refúgio por situações climáticas, que hoje não é visto desse jeito. Então, acho interessante a gente trazer isso para a pauta e falar que somos responsáveis uns pelos outros. Acolher, ter um olhar mais humano, e é isso. Como você falou, são pessoas, né? Não são Exato. Brasileiros, nem... Não. São pessoas. E como a Iô disse, tem 10 anos mesmo, foi em 2014. 2014. Achou a informação. Eu lembrava do 10, eu não lembrava do 2014. ano. Desculpa. Achou. Quer mais perguntar mais alguma coisa? Então, gente, muito obrigada, não só por vocês terem disposto para vir aqui hoje, porque sei que tem agendas corridas, tem muito trabalho por aí para fazer, mas também agradecer pelo trabalho lindo, maravilhoso que vocês fazem. Eu, particularmente, posso acompanhar um pouquinho de perto, estou sempre lá. E acho que nós temos o maior, eu posso dizer por todas nós, que a gente tem o maior respeito por tudo que vocês conquistaram até aqui como SJMR e que, se Deus quiser, ainda vão conquistar, ainda tem muito caminho pela frente. E para quem quiser acompanhar o trabalho maravilhoso que essas pessoas fazem, Instagram SJMR Brasil, é isso? Isso. Temos Produção, páginas, por favor, me confirmar. Temos página no LinkedIn também. Temos o nosso site, onde tem todas as informações, de que maneira vocês podem apoiar a gente. Exato. Qual é o com site? doações. Todos SJMR TMR Brasil. Quiser entrar em contato, tem algum número específico ou só o do... Não, nós temos o site, né? E lá vocês podem encontrar o e-mail e o contato de todas as nossas unidades. Então, tá atualizado. E Brasília, especificamente, no e-mail brasilia@sjmrbrasil. Claro. .org. E é isso, obrigada por acompanharem a gente. Se precisarem de algum apoio, se conhecerem algum migrante, refugiado que precise de algum auxílio, entrar nas redes sociais deles e ficar aí a reflexão, né? Que, como as meninas já falaram, são pessoas, não são nacionalidades e nem raças, orientações, nem nada, são pessoas. E esse foi o Pode Integrar, e espero que vocês tenham gostado, e muito obrigada por esse tempo.